Botucatu para Todos, a gente vai conversar com a Márcia Orsi, que é coordenadora regional da subsede de Botucatu, da POSP, né, Márcia? Isso, Professora, né, Márcia? professora. Hoje, atualmente, eu não estou lecionando. Eu estou na vice-direção de uma escola de projeto de ensino integral, que é o Dom Lúcio. Maravilha. Márcia, vamos falar um pouquinho sobre esse retorno às aulas durante a pandemia, que já vem sendo implantado em todo o estado de São Paulo, no Brasil e tal, e principalmente vamos falar aqui na cidade de Botucatu, né? Como é que está isso nesse momento em que a pandemia, a gente assiste um número de casos preocupante? Vamos contextualizar um pouco esse retorno às aulas. Então, a subsede da PUESP, ela comporta 13 cidades, como eu já havia dito. Dessas 13 cidades, hoje, com retorno às aulas, nós temos parcialmente Botucatu, que praticamente começou com todo o ciclo 1 em ensino infantil. Ciclo 1, porque existem vários segmentos na educação. Então, você tem o segmento da educação infantil, o segmento do ensino fundamental, que se divide em ciclo 1 e ciclo 2, e o ensino médio. Tudo eles comportam a educação básica, tá? Desde o ensino infantil até o ensino médio. Então, em Botucatu está parcialmente até todo o ciclo 1 e o infantil já retornaram. E nós temos algumas cidades que já retornaram até o ensino médio, São Manuel, Itatinga, Pratânia, Conchas, Pereiras, Porangaba, Torre de Pedra, todas essas cidades já retornaram até o ensino médio. O que nós estamos percebendo é que as pessoas elas não estão se dando conta da precaução que elas deveriam manter e que não estão mantendo, e que, por isso, os casos estão aumentando em nossa cidade. Eu acho que isso também se deve muito à abertura dessas escolas de ensino infantil e de ciclo 1, porque nós temos muitas escolas que atendem ensino infantil, que são particulares em Botucatu, não só a prefeitura. E que, na maioria das vezes, essas escolas devem estar funcionando quase com 50% da capacidade dos seus alunos. Até que ponto vocês da UPOESP consideram seguro essa retomada das aulas? Porque, de certa forma, mesmo com todos os protocolos de segurança, né? O espaçamento, o distanciamento social, tudo isso, são ambientes em que fica muito difícil de praticar esse tipo de protocolo, muitas vezes, né, Márcia? O distanciamento, o uso de máscara, a higienização. Os profissionais correm o risco também de se contaminar, as crianças também correm o risco de serem, além de se contaminar, de portarem esse problema, né? Como que vocês enxergam isso? Olha, o sindicato da PUESP, que é o sindicato dos professores da rede estadual de São Paulo, ele se posiciona atualmente contra a retorno às aulas, né? Porque nós somos a favor da vida e não, nesse momento, não é o momento de estarmos retornando, porque o que nós estamos observando é uma crescente no contágio por esse vírus e por essas novas cepas que estão aparecendo, que são cada vez mais letais, né? Então, elas são, em relação à primeira cepa que chegou no Brasil em novembro, dezembro, meados de dezembro do ano passado, de 2019, né? Nem do ano passado, do ano retrasado. Né? Já se passou tanto tempo, né, que nós nem nos damos conta. A verdade é essa.
Então, as primeiras cepas que chegaram aqui em 2019, elas se mutaram muito, e hoje nós temos cepas que são altamente contagiosas e que elas têm uma capacidade de infecção muito maior e de letalidade também muito maior. Não só infecção, mas de letalidade muito maior, né? Então, a forma como esse vírus está circulando, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, ele é muito preocupante e não é só para o Brasil, o mundo inteiro vê o Brasil com essa preocupação, né? O sindicato, ele é totalmente contra esse retorno às aulas. Por quê? Porque nós não temos garantia desses protocolos sanitários. A maioria das escolas não foram e não estão preparadas e não foram preparadas para esse retorno. Então, a maioria das escolas, a PUESP já fez um estudo sobre isso, a maioria das escolas não estão adaptadas para que esses protocolos sejam de fato seguidos. O que seriam esses protocolos? Seriam uma boa circulação de ar, uma boa ventilação, né? Totens distribuídos pela escola, com muita disponibilidade, muita mão de obra, muitos funcionários para dar conta de exigir que esses protocolos sejam de fato cumpridos. Nós não temos, a maioria das escolas contam no máximo com 2 funcionários que ficam nos corredores das escolas. Isso não é suficiente para que esses funcionários deem conta de 150, 200 alunos durante um período de aula. E eu não estou dizendo, quando eu coloco 100, 150, 200 alunos, eu estou colocando, na maioria das vezes, até 50% da capacidade da escola. Eu não estou colocando 100%, não. Porque se eu for colocar os 100%, a maioria das escolas hoje, elas têm, em média, 400 alunos. São pouquíssimas escolas que têm menos de 400 alunos. Perfeito. Agora, muito desse retorno às aulas, é claro que há a preocupação de que o aluno muitas vezes não consegue um bom rendimento no home, né, no sistema de estudar em casa, por exemplo. Porém, também muito dessa necessidade vem da pressão dos pais, porque não conseguem, muitas vezes, manter o filho em casa, e daí vem da pressão dos pais de que esse aluno retorne para as escolas. E, às vezes, vem até com uma pressão, muitas vezes, contra os professores, né? Às vezes falando que os professores não quererem voltar ao trabalho não é uma questão de direito deles, mas é uma obrigação deles. Existe aí né, um discurso contrário aí que se coloca todo o tempo. Como é que vocês lidam com esses discursos antagônicos aí? Olha, na verdade, Marcelo, o que acontece realmente é uma pressão. Na verdade, eu acho que é uma pressão política, né? Tudo começou com aquela escola aberta, né? Que passou a disseminar junto à sociedade, junto à mídia, e que os pais precisavam que as escolas voltassem, e aí começou a surgir essa polarização em torno do retorno ou não às aulas, né? Embora exista essa polarização em cima de um discurso que, na verdade, do ponto de vista sindical, ele é vazio, porque quem faz esse discurso, de fato, não envia o filho para a escola, né? Então, ele usa da mídia a favor dele, porque ele quer o trabalhador na sua fábrica, ele quer a doméstica na sua casa, né?
sem que esses trabalhadores tenham o direito, por exemplo, de estar recebendo essa pandemia passar. Então, é um discurso polarizado, mas, ao mesmo tempo, é um discurso vazio. Por quê? Se hoje você manda uma criança para a escola e essa criança ela adquire o vírus e se torna assintomático, ela vai levar esse vírus para casa e ela vai transmitir esse vírus. Porque nós podemos nos esquecer que, por exemplo, hoje o Brasil ele tem menos de 10% da sua população vacinada, né? Ele chega a, me parece que a 7 alguma coisa por cento, eu não vou lembrar o tanto, da primeira dose. Mas quando você coloca as 2 doses da vacina, porque tanto a Coronavac quanto a da Pfizer é 5%. Então, isso é falácia, né? Dizer que o trabalho, a pessoa precisa trabalhar? Precisa. Não vamos discutir isso. Não vamos cair também nesse discurso de falar assim, não, a pessoa ela tem que trabalhar, ela tem que trabalhar. Mas, se existisse uma política social aonde esse trabalhador tivesse garantias de emprego e tivesse uma renda para suplementar a renda que falta a ele, porque, por exemplo, ele poderia ir trabalhar 50% do horário dele, e ele tivesse a suplementação dessa renda pelo governo, então ele correria muito menos risco. E o filho dele correria muito menos risco. Então, quer dizer, eles ficam com um discurso vazio, aonde eles estão pouco se importando com a classe trabalhadora e com o que vai acontecer a essa classe trabalhadora. E quando eu digo classe trabalhadora, eu não estou falando só do operário de fábrica, eu estou falando do professor, porque ele também é um operário. Ele é operário da educação. Acontece que a mídia fez tanto o discurso de que o professor não trabalha, que o pai, às vezes, ele acha que é assim. Quantas vezes nós vamos isso na escola? Você só dá aula. Como assim eu só dou aula? Essa é a minha profissão. Eu não dou aula. Eu ganho para passar conhecimento filho. Eu não estou dando, eu estou vendendo. Isso tem que ficar muito claro, e isso não está claro ainda para a maioria da população, tanto no estado de São Paulo, quanto em Botucatu, quanto no Brasil, né? A educação nunca foi prioridade nesse país. Então, nós temos que brigar, nós temos que lutar muito em relação a isso. E esse ensino à distância, quer dizer, o não presencial, não quer dizer que o professor deixou de trabalhar. Pelo contrário, né? O professor muitas vezes trabalhou dobrado nessa questão de trabalhar de casa ou trabalhar no computador, muitas vezes, não é, Márcia? Muitas vezes não. Eu acho que sempre. Desde que nós entramos em pandemia, que o professor se colocou em sua jornada de trabalho, por conta de perceber as dificuldades da criança que está fora da sala de aula. Então, se hoje, por exemplo, nós pegarmos como exemplo um professor que eu vou pegar do estado porque eu não conheço a realidade do município, tá? Mas eu sei que, por exemplo, o PEB1, ele trabalha por 25 horas aulas. No estado, o professor, ele trabalha no limite de até 32 horas aula, tá? Isso dá um total para ele, com as reuniões que ele tem, de 40 horas semanais. Para o município, dá em torno de 30 horas semanais com as reuniões que eles têm.
Eu tenho certeza que todo PEB 1, qualquer PEB 1, assim como qualquer PEB 2, trabalha muito mais o PEB 1 do que 30 horas semanais e o PEB 2 trabalha muito mais do que 40 horas semanais. Eu tomo por base os professores com quem eu trabalho na escola Dom Lúcio, que é uma escola estadual. Por quê? Na maioria das vezes, eles entram trabalhar 7h30 da manhã, 7h30 da manhã, e eles só vão parar de trabalhar às 18 horas. Então, se você for parar para pensar, ele está trabalhando 9h30 por dia. Isso quando ele não acaba recebendo mensagem do pai ou do aluno após o seu horário, e aí ainda não atende o pai que trabalhou até as 18 horas e precisa tirar uma dúvida com o professor, ou a criança que só vai tirar dúvida quando o pai chega em casa, porque aí ele tem o celular. Então, o professor ele está trabalhando muito mais do que 8 horas diárias. Márcia, acerta um pouquinho a tua câmera aí abaixo. Isso. Opa, aí, ótimo. Mais uma última pergunta aqui, que é o seguinte: olha só, vamos pensar na situação de Botucatu que foi vacinada, né? Então, que a imunização ela aconteça daqui a 3 meses, mais, vamos supor, mais um mês da segunda dose, vamos supor 4 meses, tal. Não seria mais interessante fazer um plano inteligente de voltar às aulas quando essa imunização tivesse mais garantida? E aí sim, porque é um caso sui generis de Botucatu, veja bem, é sui generis. O ideal seria que toda a população brasileira tivesse sido vacinada. Se toda a população fosse vacinada e você tivesse essa segurança, aí seria um retorno muito mais confortável para todo mundo. Aí você pode voltar. Você sabe que se você contrair um caso de Covid, você não vai para um caso de hospitalização muito grave, tal, não sei o quê. Papá. No caso da cidade, poderia fazer um plano paralelo de falar, bom, agora que a gente tem a vacinação garantida, vamos esperar alguns meses para fazer esse retorno mais seguro e tal. Você não acha que faz mais lógica isso? Não, com certeza. É muito mais lógico se nós esperássemos, por exemplo, a segunda dose só após um mês da segunda dose retornássemos. Com certeza isso seria o ideal, né? Agora, eu volto a falar novamente assim, os nossos governantes não estão preocupados com a classe trabalhadora. Os nossos governantes não estão... Se o nosso governante, aqui em Botucatu mesmo, tá? Se o nosso governante daqui estivesse preocupado com a população que o elegeu, será que ele teria realmente aberto as escolas? Porque, veja bem, nós tínhamos tomado a primeira dose no domingo. Na segunda-feira, ele abriu as escolas de ensino infantil em primeiro e segundo ano. E agora, no dia 31, que foi segunda-feira agora, abriu as escolas para totalmente ao ciclo 1 do ensino fundamental. Nós ainda não atingimos o máximo de imunização da primeira dose, porque, na verdade, nós só vamos atingir esse máximo daqui a 8 dias ainda, lá pelo dia 14 de junho, que é quando vai retornar todo o ensino médio, o fundamental, ciclo 2 mais o médio. Mas nós vamos ter alcançado o total da imunização da primeira dose e não da imunização total. Então, e olhe lá, porque teoricamente vai de 22 dias a 3 meses. Quer dizer, é uma coisa incerta, não é exato. Sim. Sim, não é exato, porque cada organismo é um organismo único. Então, cada organismo tem o seu próprio tempo de criação de anticorpos. Por isso que eles colocam um mínimo de 21 dias e no máximo de 3 meses. Por isso, a segunda dose só é dada após 3 meses.
no caso da Pfizer. Então, quer dizer, que imunidade tinha a população, ou seja, os professores de educação infantil e de início de ciclo 1, de primeiro e segundo ano, para irem para uma sala de aula e estarem com os alunos? Nenhuma. Eles continuam não tendo imunidade, porque essa imunidade ainda não atingiu o seu pico. A imunidade da primeira dose da Pfizer, ela acontece normalmente após os 45 dias. Não é no primeiro 21. O ideal dela é no primeiro 45 da Oxford. Desculpa, da Oxford. Eu estou falando Pfizer. Da Oxford. Ela atinge após os 45 dias e não aos 21. Aos 21, ela deu um bom salto, mas o pico mesmo dela acontece aos 45, 50 dias. Então, jamais, se ele fosse uma pessoa que tivesse preocupada, de fato, com a população, né, com quem votou, ele não teria aberto essas escolas. Mas aí, eu acho que vai muito, Marcelo, de uma questão que ninguém está levando em consideração. Nós somos cobaias. Nós somos as cobaias. Então, eles estão tentando fazer com a gente, por isso toda essa liberdade, entre aspas, todo esse relaxamento do plano de contingência. Né? Porque, se você for parar para pensar, hoje em Botucatu, nós estamos vivenciando uma realidade que não existe. Porque, assim, nós estamos no meio de uma pandemia e nós estamos nos comportando como se ela não existisse, como se nós estivéssemos dentro de uma bolha, porque tomamos todos a primeira dose, né? E aí, assim, está todo mundo achando que nós estamos colhendo flores. Todos estão andando sem precaução, porque o que eu observo na rua é muitos munícipes sem máscara, sem precaução nenhuma, aglomerando-se, sem tomar as devidas precauções em relação aos protocolos. Então, isso aqui em Botucatu, a tendência é o quê? É explodir de caso, que é isso que nós já estamos vendo. Exatamente. Hoje eu li numa mídia local de que nós temos 40 leitos destinados, né? 40 leitos de UTI destinados à Covid, e nós temos 46 pessoas precisando de leito. Ou seja, nós temos 6 pessoas que não terão leito de UTI. Será que alguém se ateve a esse fato ou simplesmente leu e ficou por isso mesmo? Na verdade, a gente já colapsou, né? Faz tempo que já colapsou. Só que a gente pode fingir que isso não aconteceu, né? E assim vai levando. E como no Brasil também estamos vivendo esse período de negacionismo e tudo isso, a gente prefere fingir que não está acontecendo. Márcia, eu gostaria até de retomar esse tema com você em outra ocasião. A gente vai retomar esse tema mais para frente, tá bom? Eu agradeço aí pela tua participação e te convidar para outra. Tá bom? Tá bom, agradeço. Boa noite, muito obrigado aí pela tua participação. Eu aguardo novamente. Tchau, boa noite. Boa noite.